Olá, nós estamos hoje aqui no Psicologia Pura para falar do tema aliado ou alienado. Esse assunto é muito importante e resolvi falar sobre ele porque está relacionado com minha área de atuação e vou falar sobre isso agora porque depois vou acabar esquecendo e, por favor, não seja como o Google, que antes de você terminar uma frase, ele fica tirando conclusões precipitadas. Vejam até o final, o assunto é sério e envolve 98% das pessoas do Brasil? Não. Da Europa? Também não. 98% das pessoas do mundo. Uma explicação rápida, que essa é uma experiência pessoal. Por que estou abordando este tema? Uma amiga me convidou para participar de um grupo, eu não tinha a menor ideia do que se tratava e fiquei viajando na maionese por 2 semanas. Viajando na maionese é um termo da minha geração para dizer que não entendeu nada, completamente perdida. Depois percebi que se tratava de um tipo de grupo de terapia para tratar ciclos viciosos e derrubar as barreiras emocionais, assim como administrar o medo. Bom, né? O conteúdo não era segredo para mim, afinal é minha área de atuação, mas também era muito semelhante aos assuntos que trato nos meus livros, 9 publicados na Europa e 5 no Brasil. A semelhança não é problema algum, afinal, não existe nada de novo. A fonte de pesquisa poderiam ser as mesmas e cada um que faça as suas pesquisas e tire as suas conclusões como quiser. Voltando à questão do grupo, eu paguei para entrar no grupo, tinha 30 dias para desistir, eu desisti, sem problema algum. Tudo que foi prometido foi entregue, mas para mim era muito do mesmo e eu não ia conseguir estar lá trabalhando com os mesmos temas do meu trabalho diário como se fosse novidade. O conteúdo e a proposta de achar e solucionar o problema me eram muito familiares e hoje me deu um clique. Resolvi fazer esse vídeo e falar tudo. O fundador da Aliança Divergente falou com o diabo. Vou explicar e vocês não terão dúvida. Ter uma conversa com o diabo é fácil desde 1938. Embora seja uma suposição minha, é quase seguro que foi isso que ocorreu. Vocês precisam entender o problema do mundo e a solução para este problema através dessa conversa. E aí vocês vão ter na mão toda a metodologia do Aliança Divergente. Mas sem o suporte que eles dão. Por que eu estou fazendo isso? Porque tudo é público e está à disposição de todos. Resumindo, a proposta do grupo é tirar as pessoas da alienação. E sair disso não é fácil. Mas quem teria a coragem de propor tirar você disso de forma sistemática apostando nos resultados? Sabe quem? Todos os psicólogos e terapeutas da área de comportamento humano. A terapia evolui quem quer evoluir. É o que ocorre também no grupo. Mas o maior objetivo é se autoconhecer. O autoconhecimento te dá poder para superar o que você quiser e do seu jeito. Mas como fazer isso em massa ao invés de individualmente? O rapaz do Aliança Divergente conseguiu. Vou chamar de rapaz porque eu sou mais velha que ele, então eu posso. Mas vamos ao assunto. Qualquer semelhança é mera coincidência. Muita atenção a partir daqui. No final eu falo de onde é isso. Se você identificar, já escreve aí nos comentários, quero saber quem mais percebeu. O rapaz montou um sistema estratégico para responder uma pergunta que todo mundo quer saber a resposta. Como vencer os medos, as dependências emocionais, as crenças limitantes que nos manipulam e nos deixam alienados. Então, resumindo, como vencer o sistema? Vamos usar, para não ter que repetir tudo isso novamente, vamos dar aquela palavrinha folclórica para tudo isso. Vamos chamar tudo isso de o diabo. Então, a pergunta seria, como vencer o diabo? Presta atenção que depois vocês vão saber porque eu estou organizando esse tema dessa forma. Como vencer o diabo? Resposta dada pelo próprio diabo. Eu não tenho nenhum poder sobre qualquer ser humano que tenha um propósito definido na sua vida. Plano perfeito. E além disso, um plano prático para alcançar esse propósito. Ações para alcançar o plano perfeito. Ouviu isso? As pessoas com propósito definido são imunes ao diabo. Ele pode plantar medo, tentar criar hábitos destrutivos em você, mas se você sabe exatamente o que você quer e tem um
plano para conseguir, ele não tem poder algum sobre você e nem sobre mim. Isso me lembra Jesus e a sua missão. Implantou os direitos humanos, mostrou o que é amar de verdade e dividiu o tempo em dois, antes e depois dele. Isso que é propósito, hein? E aqui está a ironia, mas que o rapaz entendeu muito bem isso. A maioria das pessoas nunca define um propósito, nunca cria um plano. Elas vivem no automático, reagindo aos acontecimentos, e isso tem um nome. O diabo chama isso de alienação. A arma mais poderosa do diabo não é o medo é apenas uma ferramenta. A arma de verdade é algo muito mais sutil, algo que você provavelmente está fazendo agora mesmo e nem está percebendo. E não está percebendo porque está alienado ou alienada. O que é exatamente um alienado? Resposta cirúrgica do diabo. Um alienado é aquele ou aquela que não pensa por si mesmo ou pensa o mínimo possível. A pessoa prefere deixar que eu, o diabo, ocupe a sua mente e use o seu intelecto, porque ela não quer ter o trabalho de pensar por si mesmo. Sério, né? Mas isso pode ser resolvido começando a pensar sozinho ou com a ajuda do Aliança Divergente com o método Pense Comigo. E claro que pensar junto é melhor que pensar sozinho. Quando você não tem consciência que está vivendo no automático, isso é alienação. O fenômeno do piloto automático. Elas deixam a vida acontecer com elas em vez de acontecer através delas. E sabe o que é mais perturbador? O diabo afirma que ele controla 98% da humanidade. Dessa forma, 98 de cada 100 pessoas que você conhece, amigos, família, colegas de trabalho, apenas 2 estão realmente no comando das próprias vidas. As outras 98 estão sendo levadas pelo vento das circunstâncias. Com essa afirmação do diabo, a pergunta a fazer é: como você consegue alienar tantas pessoas? E a resposta é reveladora. O diabo diz: para assumir o controle das pessoas, eu estabeleço hábitos. Viu isso? Não é que você acorda um dia e decide: hoje eu vou me alienar. Hoje eu decidi ser um alienado ou uma alienada. Não. Isso acontece gradualmente, é imperceptível. Começa com uma pequena culpa ou desculpa. E, de repente, sem que você perceba, você está alienado e alienada. Em outras palavras, que o rapaz usa muito bem, você não se permite ter outra vida, uma vida que realmente te satisfaça, porque se alienou em uma vida de insatisfação e usa vários fatos para te manter onde você está. Esses argumentos tenho certeza que não são estranhos para vocês. Você sabia que o diabo tem uma lista de características de um alienado? Vamos à lista? 1. O alienado não tem autoconfiança, ele duvida de si mesmo, constantemente se achando incapaz, por isso ele precisa de validação de outras pessoas para tomar suas decisões. 2. O alienado nunca conquista nada através do pensamento ou do esforço próprio, ele espera que as coisas caiam do céu ou que alguém venha para salvá-lo ou salvá-la. 3. O alienado gasta tudo que ganha, gasta ainda mais. Se conseguir um crédito, ele vive no limite, sempre endividado. 4. O alienado fica doente frequentemente por causas reais ou imaginárias. 5. O alienado tem pouca ou nenhuma imaginação, por isso ele não consegue visualizar um futuro diferente do presente. Ele não consegue criar lá na sua mente antes de criar na própria realidade. Imagina um arquiteto alienado. 6. O alienado não tem entusiasmo nem iniciativa para começar qualquer coisa que não seja forçado a fazer. Só age quando a dor de não agir supera a dor de agir. 7. O alienado tem temperamento explosivo e total falta de controle sobre as suas emoções. Reage a tudo, é refém dos próprios sentimentos. 8.
O alienado tem muitas opiniões sobre muitas coisas, mas pouco conhecimento apurado sobre nada. Fala muito, estuda pouco, acha que sabe, mas não sabe. E aqui estão as características mais reveladoras de todas. O alienado emite muitas opiniões, mas elas não são suas. Ou seja, foram plantadas por outras pessoas, pela mídia, pela sociedade, hoje, principalmente pelas redes sociais. Ser alienado é uma fraqueza? Ser alienado é a causa mais comum de fracasso em qualquer momento da vida. É possível controlar qualquer um que tenha o hábito da alienação, seja qual for a sua área de atuação. O alienado fica vulnerável. A alienação destrói o poder da iniciativa individual. E uma vez que isso acontece, a pessoa não consegue mais buscar ajuda. Mas o que é contrário ao alienado? Talvez aliado? Divergente? Ser contra tudo isso? Nadar contra a maré é difícil, hein? Mas é possível, requer mais energia e mais tempo. Quando você está alienado, você tem justificativa para tudo, inclusive a que Deus te abandonou. É difícil sair desse ciclo, porque a alienação realmente destrói o poder da iniciativa e da autodeterminação. Este é um ciclo que se autoalimenta. É como a areia movediça. Quanto mais você tenta sair do jeito errado, mais você afunda. Mas por que pessoas que, como o rapaz, tiveram a mesma informação e continuam no mesmo lugar? Enquanto ele construiu um império, ajudando outros a se libertar dos medos e das dependências emocionais. A alienação é um sistema perfeito de aprisionamento mental. O pior é que a pessoa nem sabe que está presa. Ela acha que essa é a vida normal. Ela olha ao redor, vê todo mundo vivendo do mesmo jeito e pensa: a vida é isso aí e não sou eu que vou mudar. O rapaz olhou para isso e disse: gente, vou mudar e vou ajudar um monte de gente a mudar. E por que ele conseguiu isso? Colocando em prática o antídoto que o diabo dá a receita na entrevista de 1938. Então, nesse caso, a pergunta seria: existe um antídoto para a alienação? Sim. O propósito definido, um plano prático para alcançá-lo, é a única coisa que te torna imune ao meu controle. Agora que você entende como o diabo opera através do medo, dos hábitos destrutivos e da alienação, já sabe que não é dinheiro que te protege. Não é a educação, não são as suas conexões, os seus contatos, não é sorte. O que é então? Propósito, um plano perfeito. Depois de um plano perfeito, vem outro plano perfeito e assim segue as pessoas livres da alienação. Você entende a magnitude disso? Ter um propósito definido é como construir uma fortaleza ao redor da sua mente. Você precisa ser um aliado desse rapaz para poder ter um propósito? Não. Mas se não consegue sozinho, para quem ainda não sabe, eu estava o tempo todo falando do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill, escrito por ele em 1938, ficando engavetado por 73 anos. Então, quando entrei no grupo e fiquei observando as conversas, as orientações, instalei o Apple e comecei a ouvir os vídeos sobre os protocolos, fiquei entediada porque trabalho com isso, mas analisando a metodologia eu falei: não acredito. Mas que inteligente desse rapaz. Isso é exatamente o livro de Napoleon Hill, Mais Esperto que o Diabo. Faz tempo que eu li, mas lembrei-me muito bem, porque fiz muitas anotações, lembrando que só é minha opinião. Claro que ele tem muitas outras fontes, mas acredito que este livro tenha sido uma delas. Sabe qual outro livro que também seria uma base para a metodologia do rapaz? Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, publicado em 1946. A obra narra como ele encontrou um propósito para viver mesmo nos campos de concentração, defendendo que a busca por sentido é a principal força motivadora humana. Isso não é incrível?
como as informações se encontram, Viktor Frankl fundou a logoterapia, que tem um foco no propósito, que seria também a metodologia do rapaz, uma logoterapia em massa bem sistematizada, focando no propósito, o plano perfeito. Vamos ao dado mais perturbador de todo o livro. O diabo afirma que todos nascem com o privilégio e o potencial de ter um propósito definido. Todos, sem exceção, só que 98 de cada 100 pessoas perdem esse privilégio. Perdem. Por quê? Porque não o utilizam, nem tomam consciência de que ele existe. Deixam a vida acontecer com elas em vez de criar a vida que querem. Então, no livro, Napoleão Hill pergunta para o diabo: como é uma pessoa que tem propósito definido? Como eu conheço alguém que você não consegue controlar? E a descrição do diabo é fascinante. Ele diz: sinal de um não alienado é este. Ele está sempre engajado em fazer algo definido. Tem um plano muito bem organizado e detalhado. Ele tem um objetivo maior na vida. Maior que ele mesmo, do qual está sempre trabalhando. E tem muitos outros objetivos menores. Quando você tem clareza absoluta sobre o que quer, você consegue articular isso em uma frase, sem rodeios. A pessoa com propósito definido não está esperando que alguém venha salvá-la. Ela não tem dependência de ninguém. Ela não delega as responsabilidades da vida dela a ninguém. E a característica mais marcante de todas, ela possui uma mente totalmente sua e usa para alcançar todos os seus objetivos. Agora vem a pergunta prática: como alguém desenvolve um propósito definido? Não é algo que você faz uma vez e esquece. É uma política de vida, é acordar todo dia e se perguntar isso. Que eu vou fazer hoje me aproxima ou me afasta do meu propósito. É tomar cada decisão através dessa lente. Continuando no livro, a pergunta que eu acho que todo mundo aqui quer saber. Mas e se a pessoa não souber qual é o propósito dela? Como ela descobre? O diabo explica no livro. Existem 3 passos fundamentais. Agora preste atenção que esse é o resumo de tudo agora. Primeiro, reflexão pessoal. Percepção. 2, comprometimento com metas. Decisão. É claro que não basta ter só a percepção do que está acontecendo com a sua vida. Refletir para descobrir o que você quer. Você precisa ter um plano estratégico para atingir os seus objetivos. Criar um passo a passo. Agora o 3. Exploração de talentos. Quando eu começo a agir, eu descubro quais são os meus talentos. O que é mais fácil para mim, o que é mais difícil, o que eu realmente sei e o que eu devo aprender. E é na ação que você começa a explorar os seus talentos. Seria o PDA do método do rapaz. Percepção, decisão e ação. Eu saí do grupo não porque achei que não era bom, mas por estar cansada das teorias e não queria ter a sensação de estar começando do zero. Uma coisa muito boa é estar no meio de pessoas dispostas a abrir a mente e parar de culpar os outros pelos seus fracassos, assumir a responsabilidade da própria vida e prosperar de verdade. Isso é bom. Eu gostei muito. Só estou expondo uma visão geral, achei legal o clique que eu tive. Não resisti e fiz o vídeo. E se tem alguém que concorda ou não concorda, é o posicionamento de cada um. Eu vou amar saber. Lembrando que Viktor Frankl é Viktor Frankl, Napoleão Hill é Napoleão Hill, Eldon Euler. Você é você e eu sou eu, ok? Quero desejar sucesso no propósito para todos vocês. Obrigada e tchau!